Bom, gente, boa noite para quem está aí assistindo a mais uma aula de física. Hoje é o nosso sexto encontro, hein? Passa rapidinho. Deixa eu permitir mais uma galera entrar aqui. Amora, pelo amor de Deus, Amora. Deixa eu dar aula, ó. Essa cachorrinha é muito engraçada, meu. Ela tem ciúmes. Toda vez que eu venho para cá, ela quer assistir a aula e quer conversar. Enfim. Vamos lá, ó. É o seguinte. Na última aula, a gente estudou sobre movimento retilíneo uniforme. E aqui nesse lado da tela, mostra mais ou menos o que é esse movimento. Esse é o movimento mais simples que a gente pode estudar. Boa noite, galera, que está entrando agora aí. Esse é o movimento mais simples que a gente pode estudar. Por quê? A velocidade ela é constante. Se um movimento tem velocidade constante, ele é muito tranquilo de analisar, porque a gente consegue prever o tempo que ele vai passar por qual local, qual que é a distância, porque o movimento ele é constante. Por isso que eu falei para vocês que é um movimento mais simples. No espaço, isso é muito usado, porque no espaço a velocidade, como não tem resistência do ar, a velocidade é constante das naves, dos satélites. Por isso que a galera consegue prever em quanto tempo vai chegar a tal lugar, por causa dessas questões aí de movimento constante. Alguma dúvida sobre o conceito de movimento retilíneo uniforme? Aí, a gente fez uma demonstração aqui da equação que a gente usa para esse movimento, uma equação geral que eu falo, que é a equação do sorvete, onde eu consigo descrever uma equação para um espaço em função do tempo, através dessa equação aqui, ó, do espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade que é constante, vezes quem? O tempo. Aí eu fiz alguns exemplos aqui com vocês, quem não assistiu na última aula pode rever aí, para lembrar. E hoje eu vou começar a aula resolvendo um exercício só para relembrar algumas coisas desse movimento. Nessa situação aqui eu tenho duas bolas, A e B, de dimensões desprezíveis, e uma está se aproximando da outra através de movimentos retilíneos e uniformes. O que isso significa? Significa que eles vão ter velocidade constante durante todo o movimento. O Alec acabou de mandar o forms lá da lista de presença, depois se vocês puderem estar assinando, eu vou copiar aqui o link e vou mandar aqui também, tá? Para quem não entrar no WhatsApp depois, né? É mais fácil entrar por aqui. Beleza, gente? Ó, o form está ali tá um documento aqui no comentário, nas mensagens. Beleza. Voltando para o exercício. Então, tenho duas bolas com velocidade constante. Uma dessas bolas apresenta velocidade de 2 metros por segundo indo para o lado direito. E a outra bola, que é a bola B, tem velocidade de 3 metros por segundo. E olha que interessante, ela está indo contrário à outra bola. O que isso significa? Que eu tenho que considerar ou a positiva ou a B negativa. Aqui eu prefiro que a B seja negativa por questão de referencial mesmo que eu vou adotar. O que acontece? Ele quer saber em qual posição, em qual tempo vai acontecer essa colisão entre as bolas. Ou seja, comecei a analisar o movimento aqui no tempo igual a zero. Quantos segundos depois vai acontecer a colisão dessas bolinhas aí, A e B? Primeira coisa, eu tenho que montar uma equação do movimento, do espaço em função do tempo para a bolinha A, e em seguida para a bolinha B. Vou montar aqui da A primeiro. SA é igual, lembrando que eu estou usando a equação do sorvete, hein? Quem gosta de sorvete aí? Sorvete é bom até no frio. SA igual a S0A mais a velocidade de A vezes quem? O tempo. Vou continuar aqui nesse cantinho, hein? SA. Qual que é o espaço inicial do A aqui? Eu vou considerar, eu tenho que escolher um referencial aqui, é importante eu fazer isso. Eu vou escolher, né, desculpa, bem no ponto A aqui. Quer dizer que o espaço inicial de A vale 0. Vai ficar 0 mais a velocidade de A, que é 2, vezes quem? O tempo. Posso melhorar isso aqui? Eu posso escrever SA igual a 2T. Agora eu vou fazer o mesmo processo, só que para qual bolinha? Vocês devem estar pensando aí, bolinha B. SB
é igual. Agora, qual que é o espaço inicial da bolinha B, hein, galera? Qual que é o espaço inicial da bolinha B? Deixa eu ver aqui as mensagens. Eu vou desligar o WhatsApp aqui para não ficar com esse barulhinho chato aqui. E eu vou deixar mais umas pessoas entrarem aqui agora. O nosso MM chegou, hein? O MM chegou. SB vai ser igual. Ó, prestem atenção aqui, hein? O B, a quantos metros desse referencial que a gente acabou de adotar aí? Né? Qual que é a distância do referencial aqui, ó, que é o ponto, esse ponto verde que eu coloquei aqui como referencial? Ele está qual distância? 15 metros, não é isso, galera? Quer dizer que o espaço inicial de B em relação a A, ao nosso referencial, é de 15. E a velocidade vai ficar menos 3t. Ok? Acabou a física aqui, beleza? Como eu falo assim, quando eu falo que acabou a física, o povo que está entrando agora, é que agora é matemática. Agora é matemática, ó. O pessoal que entrou agora, boa noite. Eu estou resolvendo um exercício aqui de movimento uniforme da outra aula que ficou para vocês fazerem aqui. O que eu fiz? Eu encontrei uma equação para a bolinha A e eu acabei de fazer agora da bolinha B. Eu quero saber o tempo que elas vão demorar para colidir uma com a outra. Isso significa que eu tenho que fazer o quê quando você quer marcar um encontro com alguém? Quero marcar um date, professor. O que você faz? Vocês têm que dividir o mesmo espaço. Quer dizer que o espaço de A vai ser igual ao espaço de quem? De B. Aí eu vou substituir. Agora é só ser feliz, ó. 2t é igual a 15 menos 3t. Vou passar o 3t para o outro lado. Vou separar aqui os que têm incógnitas do que não tem. Que tem variável do que não tem. Vai ficar mais 3t. Vou deixar o 15 aqui, ó, do lado que ele estava mesmo. 2 mais 3t fica 5t, igual a 15. Eu vou isolar aqui o tempo, hein, galera? Se o 5 está multiplicando o t, qual que é a função, né, inversa? É a divisão aí. Quer dizer que esse encontro vai acontecer daqui quanto tempo? 3 segundos. Aqui a resposta, então, é a letra C. Acharam difícil? Deu para lembrar um pouquinho da aula passada aí, do movimento uniforme? Vamos continuar usando aqui muito essa equação do sorvete em várias situações. Uma coisa que a gente pode fazer aqui que o exercício não pediu, eu posso fazer tipo uma continuação aqui, é calcular o espaço onde vai acontecer esse encontro. Como assim, Osmar? Eu quero saber em que posição que isso vai acontecer, esse encontro. Não está permitindo aqui ninguém, tá? Mas... não está permitindo entrar a galera que tá... Tem duas pessoas de fora aqui, não estou conseguindo permitir. Deu algum erro. Bom, vamos lá. Ó. Vou continuar aqui o exercício. O que vai acontecer, então? Eu quero saber a posição onde vai acontecer esse encontro. O que eu posso fazer? Eu posso substituir esses 3 segundos, tanto na equação do A, quanto na equação do B. Isso vai dar a mesma resposta. Ó. SA é igual a 2 vezes, qual que é o tempo que eu encontrei ali? 3 segundos. Então, o espaço que vai acontecer essa colisão vai ser bem na posição de 6 metros. Quer dizer que vai estar mais próximo da bolinha A, aqui esse encontro. Ok, jovens? É difícil? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas é só treinar um pouco. Eu deixei aqui 2 exercícios extras para vocês estarem fazendo. Esse daqui,
que é o último exercício aqui. Depois eu vou mandar de novo esse material para vocês, com esses 2 exercícios inclusos. E esse último aqui, cara, eu gostaria muito que vocês fizessem. Nem que vocês demorassem 3 dias para fazer, porque é um desafio. É do ITA, e é um exercício bem difícil, mas creio que algumas pessoas aí, espero que a maioria dê conta de fazer, beleza? Se não conseguir fazer, a gente começa a outra aula fazendo esse exercício. Mas tentem, nem que demore uma semana, nem que vocês rezem muito, sei lá, faz alguma coisa, mas vocês vai dar certo, gente. Mas é bem difícil. Quando alguém fala que tem desafio, eu fico louco. Gente, ó, tem a lista de presença aqui sim, ó. Eu vou mandar de novo aqui para vocês, ó, o link, tá aqui. Tá no WhatsApp também. Gente, tudo bem? Ficou bem claro esse desafio para vocês fazerem? Agora vai começar a aula de hoje. Foi muito mais rápido do que eu esperava aqui. Vou fechar essa página e eu vou mandar para vocês depois que acabar a aula, hein? Vamos lá, ó. Cadernos aí no jeito para a gente começar a aula de hoje, hein? Foi. Permitir aqui mais um convidado. Foi. Pessoal que está entrando agora, boa noite. A aula de hoje vai começar agora. Se chama MRUV, também parece nome de construtora, mas não é. Já eu explico o que é isso. Mas alguém pode me dizer aí por que é proibido o uso de drogas no trânsito? Porque pode causar acidente. Sim, mas agora eu queria que vocês pensassem não só pode falar da questão biológica, da questão dos acidentes, mas e fisicamente? O que isso implica? Afeta a química do cérebro. Então, a questão biológica da química aí envolve a questão muda alguns sentidos, né? E fisicamente, o que isso implica na física? É isso que eu quero que vocês respondam no final dessas aulas de movimento, que agora vai usar aceleração. Vamos lá. Ok? Beleza, afeta os sentidos humanos. Isso é uma questão muito importante. Só que a questão física envolvida. Quando eu falo física, é a questão dos cálculos. Por que isso afeta? Eu estou esquecendo um pouco dessa parte química, estou focando na parte da física. Espero que vocês entendam depois que acabar as aulas. E o pessoal aí deve estar pensando também por quê. Aqui está o roteiro da aula. A gente não vai conseguir ver tudo isso hoje, mas até as próximas semanas eu acho que a gente consegue, até a próxima, com certeza. Vamos recordar 2 coisas aqui, que é isso que eu acabei de ensinar a vocês, né? O que é velocidade média e o que é movimento retilíneo uniforme. Velocidade média é quando você pega um espaço e divide pelo tempo, você está calculando a velocidade média desse objeto. Por exemplo, eu vou viajar. Eu sei que a distância que eu vou viajar é tantos quilômetros, eu gasto tanto tempo para poder fazer. Eu consigo ter uma média dessa velocidade que eu vou fazer nessa viagem. Aqui está marcado o que significa cada coisa, quem não souber ou quem não lembrar. Lembra que na física, S é espaço final e S0 é espaço inicial. T sozinho é tempo final e o T0 é tempo inicial. E eu consigo, através dessa equação da velocidade média, demonstrar uma outra equação, que é a do movimento uniforme, que é a velocidade, ela é constante. Então, a gente usa a equação do sorvete. Lembrando que o movimento retilíneo uniforme tem esse conceito aí de velocidade constante diferente de zero. Agora sim, a gente pode falar desse movimento aí chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Eu vou mostrar 2 exemplos aí para vocês. Eu queria que vocês pensassem no que está acontecendo nesse movimento. Eu sei que está um pouco pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Não consigo aumentar muito essa tela. Mas acho que vocês conseguem aumentar um pouco mais. Ó, tem um carro e tem uma moto.
Tem um carro que ele está com uma velocidade no tempo zero de 20 metros por segundo. Aí passou um segundo, ele foi para 15. Aí passou 2 segundos, ele foi para 10. 3 segundos, ele foi para 5. E depois de 4 segundos, ele parou. Ou seja, ele está com velocidade zero. Ok? Agora a moto. No tempo igual a zero, a velocidade é zero. Passou um segundo, a velocidade foi para 2. 2 segundos, a velocidade foi para 4. E assim por diante. O que vocês conseguem visualizar aí nesses dois exemplos, do carro e da moto? Qual que é a primeira coisa que vocês estão vendo aí? É que uma velocidade está aumentando e outra velocidade está diminuindo. Muito bem, Isabelle, isso mesmo. Só que está aumentando de qualquer jeito, tanto o caso da moto quanto do carro? Não. Não. E o que está acontecendo? No caso, por exemplo, do carro. A velocidade está diminuindo. A velocidade do carro está diminuindo em 5 em 5 e a Isso, da moto está aumentando 2 em 2. isso. Muito bem, galera. Vocês descobriram aí o que eu queria. É isso que eu queria concluir. Vocês estão vendo que a velocidade não está mudando de qualquer jeito. Está mudando, tem um padrão aí. Por quê? Vai aparecer uma coisa chamada aceleração. Quando o carro ele muda a velocidade em função do tempo, a gente chama isso de aceleração. E a aceleração, a equação, é essa daqui que eu vou colocar. Vou chamar, na verdade, eu vou trabalhar com aceleração média. Como eu estou trabalhando nesse movimento aí, a gente vai depois ver o que ele tem de interessante. Ele é específico. Uma aceleração média é a variação da velocidade em função do tempo. Então, toda vez que você muda a velocidade em função do tempo, quer dizer que está tendo uma aceleração. Se a aceleração for positiva, quer dizer que a gente está num movimento acelerado. Agora, se a aceleração for negativa, significa que é um movimento retardado. Quer dizer que a aceleração é negativa, é a desaceleração do movimento. Então, a aceleração escalar média é o ΔV sobre ΔT. O que é o ΔV sobre ΔT? Lembra que sempre é a velocidade final menos inicial e o tempo final menos o tempo inicial. Lembra que toda vez que eu falar em delta é variação. Aqui tem certinho a explicação, o que é o V, velocidade final, V inicial, tempo final e o tempo inicial. Vamos fazer aqui, aplicar essa equação agora, nesse movimento que eu acabei de falar do carro. Vou pegar dois intervalos aí, aqui, do tempo igual a zero até o tempo igual a 1, para vocês calcularem para mim a aceleração desse carro nesse instante. Vocês vão ver que aqui vai ficar 15, que é a velocidade final. Professor, mas o maior não é sempre o final? Não, galera, tem que analisar. Aqui, quem está sendo o final aqui, nesse espaço que eu estou analisando? O 15. Então, vai ficar 15 menos 20, dividido pelo tempo final, que é 1, menos o tempo inicial, que é 0. Se eu fizer essa conta aqui, vai ficar menos 5 dividido por 1. Implica que a aceleração média desse carro aqui, nesse intervalo aí que eu peguei, é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Osmar, eu posso pegar outro intervalo de tempo para poder fazer? Claro, eu posso analisar agora do tempo igual a 2 segundos, onde a velocidade é 10 metros por segundo, até o tempo de 4 segundos, onde a velocidade é 0, onde o carro parou. Aí vai ficar a mesma coisa, a aceleração média, a velocidade final é 0, porque foi onde o carro parou, menos 10, que é a velocidade inicial desse intervalo que eu adotei aí, 4 menos 2. Se vocês fizerem menos 10 dividido por 2, dá quantos, galera? Adivinha? Menos 5. Dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Vocês perceberam uma coisa? Independente do intervalo de tempo que eu fizer aqui para o carro, a aceleração deu quantos? Menos 5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, tem um padrão. Aqui da moto, se vocês fizerem o mesmo cálculo anteriormente, eu pegar dois intervalos aqui, eu peguei do tempo 0 e o tempo 3. No tempo 0, a velocidade é 0,
e no tempo 3 a velocidade é de 6 metros por segundo. Vou fazer o cálculo da aceleração aqui, ó. 6 menos 0, dividido por 3 menos 0. Isso aqui fica a mesma coisa que 6 dividido por 3. Que de cabeça é 2 metros por segundo ao quadrado. A Isabelle falou, aqui vocês perceberam que deu positivo, é porque a moto, no caso, está aumentando a velocidade. E eu posso pegar outros dois intervalos aqui, onde o tempo é 5 até o tempo 1. No tempo 5 a velocidade é 10, e no tempo 1 a velocidade é 2. Se eu fizer aqui a conta, ó, 10 menos 2 dividido por 5 menos 1, que é a variação do tempo, vocês vão ver que vai ficar 8 dividido por 4, que também vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que tem um padrão para a moto e para o carro. Na moto, a aceleração deu 2 e no carro deu menos 5, porque ele está freando. O que é, então, esse movimento aqui, diferente que a gente está estudando agora, que é o segundo movimento mais fácil de analisar? Quer dizer que esse movimento chamado movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade ela varia de maneira uniforme. Por que isso acontece? Desculpa, porque a aceleração ela é constante e diferente do quê? De zero. Essas são as características desse movimento que a gente vai analisar agora. Vou comparar aqui os dois movimentos. Ó. O que tem de diferente do MRU para o MRUV? A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, quer dizer que a aceleração é zero. Se não mudou a velocidade, a aceleração é zero. A gente só usa uma equação, que é a equação do sorvete. Agora, no MRUV, a velocidade vai variar de maneira uniforme. Por quê? A aceleração ela é constante, galera. Por isso que esse movimento, a velocidade varia de maneira uniforme. Qual que é a diferença agora? Eu vou precisar de mais equações para resolver os problemas. Por quê? Às vezes eu preciso calcular o espaço e eu não tenho tempo. Às vezes eu preciso calcular a velocidade e eu não tenho espaço. Quer dizer que, como apareceu a aceleração, que é uma variável a mais, eu preciso de mais ferramentas para poder resolver os exercícios. Aqui surgem as três equações do movimento retilíneo uniformemente variado, que é essa equação do V igual a velocidade inicial mais AT, que é o vovô ateu, ou vovoate. Tem a equação do sorvete. Ó, até aqui parece o sorvete. Aí aqui aparece uma correção da aceleração, que a gente chama essa equação de sorvetão. E a última equação é, se não tiver tempo, eu posso usar essa última equação conhecida como equação de Torricelli. Então, ó, essa primeira equação, ela surge da equação da velocidade, da aceleração média. Assim como eu fiz o sorvete, essa equação também surge dela. A outra equação, a segunda equação, ela surge através de uma análise gráfica. E a terceira equação, ela sai do amor entre as duas primeiras equações, que ela facilita a nossa vida. Eu não vou ficar demonstrando essas equações. Se quiser, a gente pode um dia marcar uma aula, eu demonstro todas as equações. O que eu queria que vocês fizessem? Vai ter que acabar decorando. Eu não gosto muito disso, mas vai ter que acabar decorando essas equações, cara. Sinto muito. É difícil, mas de tanto fazer exercício, vocês acabam decorando. Se quiser, a gente faz umas musiquinhas aí também, para decorar. Aqui, ó, tem cada equação e o significado de cada uma dessas que a gente vai analisar agora, nas nossas novas ferramentas. A última equação de Torricelli, que não tem tempo. Então, ó, a primeira equação é uma equação de velocidade em função do tempo. A segunda equação é uma equação de espaço em função do tempo. E a última equação é uma equação de velocidade em função do espaço. Dá um print aí, vê o que significa cada coisa, faz um lembrete, começa a colocar aí em vários lugares que vocês conseguem visualizar todo dia, porque a gente vai usar muito essas equações, hein? Não só agora. A gente sempre vai usar na física essas equações do movimento retilíneo uniformemente variado, hein? A primeira equação é do vovô ateu, a segunda equação é do sorvetão, e a terceira equação
é do vovô, mais 2 amigos. Eu não posso falar isso. Tá, não deu, não passou das 10. Mas a física, ela tem essas sacanagens aí. Depois um dia eu falo aí. Ainda mais que tá gravado, né? Mas é o vovô mais 2 amigos num triângulo sensacional. O vovô é poliamor. Bom, vamos lá, vamos fazer alguns exercícios aí para vocês treinarem um pouco aí. Galera, essa parte é um pouco difícil porque tem que levar em consideração a interpretação e lembrar e saber qual equação vai usar. Isso demora um pouco de tempo. Só que garanto que tiver um pouco de paciência, vocês vão conseguir pegar essas ideias que eu estou falando para vocês. Vamos começar aqui a ler esse exercício. Ó, ele é modelo Enem, então geralmente são extensos aí os textos, só que a gente consegue, depois de um tempo, já saber as partes principais e consegue meio que filtrar algumas coisas. Então, ó, é sabido que muita energia é desperdiçada nas paradas de um automóvel no tráfego lento das cidades. Por essa razão, os motoristas procuram parar o mínimo possível. Em algumas cidades é possível encontrar semáforos sincronizados. A gente chama isso de mar verde. As linhas do sinal verde começam a se apagar e o tempo de cada semáforo é de 1 segundo, um total de 10 linhas. Então, tem umas cidades que têm semáforos inteligentes aí, que a gente faz com que os carros eles peguem o máximo de sinal verde possível. Nesse caso aqui, tem quantas linhas? 10 linhas. E cada linha demora quanto tempo aí? De tempo aí? É 1 segundo. Considere que você está parado a uma distância de 100 metros do semáforo. O sinal amarelo não tem aí. A mínima aceleração escalar constante para que o carro consiga cruzar o semáforo ainda verde é de... Vamos anotar os dados primeiro? Quais são os dados que ele falou para a gente aí? Qual que é o tempo que esses sinais vão ficar fechados no total, nas 10 linhas, para o carro atravessar? Ó, lembrando, o carro ele vai sair de uma velocidade inicial igual a quantos? A 0. Ó, ele fala, considere que você está parado. Se você está parado, sua velocidade inicial é 0. Quanto tempo ele vai ter para chegar nesse semáforo aí? Se cada linha é 1 segundo, um total de 10 linhas, então são 10 segundos que ele tem que fazer esse movimento aí, ok? E o espaço que ele vai percorrer nesse trecho aí é de quantos metros? 100 metros. Esse é o espaço que ele vai percorrer. O que ele está perguntando, então, para a gente? Qual que é a aceleração que ele tem que ter? Eu vou transferir esses dados para o próximo slide, porque nesse slide aqui eu não vou ter espaço para resolver. Vamos lá. Ó. Vou colocar aqui os dados novamente. O que eu tenho? A velocidade inicial, o tempo total, que é de 10 segundos, e o espaço percorrido. Eu vou colocar também aqui, galera, as nossas ferramentas. Lembrando que ele quer saber a aceleração. As nossas ferramentas estão aqui embaixo, ó. Vovô Ateu, Sorvetão e Torricelli. Vamos lá. Eu tenho 3 ferramentas. Qual dela que eu já posso descartar logo de cara? Se ele me deu tempo, eu já posso descartar a equação de Torricelli, porque ela não tem tempo. Então, quer dizer que a última equação eu não vou usar. Esquece ela. A primeira. Olha o que eu tenho de dado. Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho o tempo. Só que ele me deu o espaço aqui. Ele não está perguntando... Ó, a primeira equação eu não consigo usar porque eu não tenho o quê? Eu não tenho a velocidade final que o carro atingiu. Quer dizer que eu tenho mais de uma variável ali para poder resolver meu problema. A única opção aqui é a segunda equação, que é a do sorvetão. Porque ela me permite... tem os espaços, a velocidade inicial, eu tenho a aceleração e eu tenho o tempo. Matei o exercício, meio que a física acabou. Eu vou escolher então a equação do sorvetão. Quando ele não dá o espaço inicial, galera, isso é importante, a gente sempre considera igual a 0.
Vamos lá, vamos substituir. Acabou a física. Agora eu vou substituir os dados aqui do lado esquerdo e vou ser feliz. O espaço é 100, que é o espaço que ele vai percorrer, 100 metros. O espaço inicial, como ele não falou nada, eu vou considerar zero. A velocidade inicial é zero. 0 vezes 10 dá zero, por isso que ali esse segundo termo ficou zero. O que eu quero encontrar? A aceleração. Aí eu substituo o tempo, que é 10 ao quadrado, dividido por 2. Aí, ó, eu vou resolvendo de uma forma que vai facilitando a minha vida. Do lado esquerdo aqui eu vou manter o 100. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou deixar o A e eu vou fazer 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado. Olha como é que fica aqui. 10 ao quadrado é 100. Aí eu tirei aqueles primeiros termos ali que tem zero. Agora eu vou fazer o quê? Vou manter o lado esquerdo 100 e eu vou pegar e vou dividir o 100 por 2. Quando você faz 100 dividido por 2, fica quantos? Fica? 50, né? 50. Aí, eu quero isolar aí o A, que é a nossa grande incógnita. Vai ficar 50A, eu meio que mudei os lados, só para não confundir na cabeça de vocês aí, eu troquei o 100 de lado com o 50A. Eu fiz uma inversão na equação. Quer dizer que o A é igual a 100 dividido por 50. Quer dizer que a nossa aceleração aqui, que ele tem que ter esse carro, é de 2 metros por segundo ao quadrado. Se vocês forem ver aqui, a resposta é a letra D. D de mais física. Beleza, gente. Tá vendo, ó? É isso que eu falo. A gente tem que anotar os dados, olhar as nossas ferramentas e saber qual que vai usar. Isso é um processo que exige um pouco demais, assim. Tem que treinar bastante. Mas garanto, galera, com perseverança e fé, tudo dá certo. Vamos pegar outro exemplo aqui. Eu vou deixar um tempo aqui, depois a galera quiser tirar um print, ó, para ficar aqui na tela. E também mandei no grupo lá os slides, vocês podem estar acessando por lá. Agora vamos pegar o exercício 2, também modelo Enem, só pega o modelo Enem. Leia a tirinha a seguir para responder a questão. Coitado do Cascão. Eu queria saber muito imitar aí o Cebolinha, mas eu não tenho esse talento. Permitir todos. Ó, ele fala o seguinte: cuidado, Cascão, né? O Cebolinha salvando aí. Você não sabe que precisa olhar se vem calo antes de atravessar a lua? Então, o Cebolinha salvou a vida do Cascão. O Cascão quase foi para o Beleléu. Por sorte, o carro estava com uma velocidade escalar de 36 km por hora. E foi possível o motorista frear bruscamente, provocando no carro uma aceleração escalar constante de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, se não tivesse esse menos 2 aí, você teria que colocar. Porque se está freando, a aceleração é negativa. E para o carro. Então, quer dizer que o carro estava a 36 km por hora, o Cebolinha freou com uma velocidade constante de menos 2 e o carro parou. E isso salvou a vida do Cebolinha, do Cascão, desculpa. Nessas circunstâncias, qual que é a distância percorrida em metros pelo carro do instante que o motorista pisa no freio até parar? De novo, vamos anotar os dados com calma aí. Ó, quais dados que vocês perceberam que tem nesse exercício aqui? Primeiro dado é a velocidade inicial que o carro estava, que era de 36 km por hora. A segunda informação aí que a gente tem é a aceleração, que ela é negativa e vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. E o que ele quer saber nesse exercício? A distância percorrida em metros pelo carro. Tá vendo? A distância em metros percorrida no carro até o carro parar totalmente. Quando o carro para, quer dizer que a velocidade final dele é quantos? 0. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar os dados desse slide e vou passar para o outro e eu vou colocar as ferramentas. Aí vocês vão falar para mim qual equação que vai usar. Vamos lá, ó. Beleza. Coloquei aqui a velocidade inicial, a velocidade final, que vai ser 0, a aceleração, e ele quer saber o espaço. Vou colocar aqui as nossas ferramentas. Qual equação eu vou usar? A primeira, a segunda ou a terceira?
A do vovô Ateu, do sorvetão ou a de Torricelli? Primeira. Pode falar novamente, por favor? Eu não ouvi. Acredito eu que é a primeira. A primeira, vamos analisar. Ó, você tem a velocidade inicial, beleza. Você tem a velocidade final, tem a aceleração. Bom, dá para usar a primeira, sim. Só que vai dar um pouco mais de trabalho, por quê? O que eu tenho que, se eu fosse usar a primeira, eu ia encontrar o tempo. Aí ia ter que usar a segunda. Ia usar duas equações. Quer dizer que quando não tem tempo nos dados, a gente já faz em qual? Na última. Porque a Torricelli ela surgiu da relação da primeira com a segunda equação. Então ela serve para facilitar a nossa vida. Então a gente vai usar a terceira mesmo. Beleza, matamos aí o exercício já. Ó, só não pode esquecer de um detalhe. Como ele quer saber o espaço em metros, a velocidade não pode estar em quilômetro por hora. Eu tenho que dividir por 3,6. Aí eu passei para metros por segundo. Quer dizer que a velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Aí sim, eu posso ser feliz e posso usar a equação de Torricelli. Gente, tá vendo? Ó, de novo, eu li o exercício, anotei os dados, respirei um pouco e falei, peraí, que dado que eu tenho? Qual a equação que eu consigo usar? Vocês viram que nessa casa agora a gente usou a terceira. Vai ter vezes que a gente vai usar a primeira, a segunda, às vezes vai usar mais de uma. Então depende muito do que o exercício está pedindo. Vou substituir os valores aqui, hein? A velocidade final é zero. Zero ao quadrado é zero. A velocidade inicial é 10 ao quadrado, mais duas vezes, menos 2, lembrando que a aceleração é negativa. E o ΔS é o nosso famoso, o que a gente quer, a nossa incógnita, a nossa famosa incógnita. Aí eu vou resolvendo aos pouquinhos, galera. Não precisa ter pressa. Coloco o zero, eleva o 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é quantos? Todo mundo deve saber que é 10 vezes 10 é 100. Multiplico 2 vezes menos 2, aí lembra que o negativo vai prevalecer. Menos 4 ΔS. Aí a ideia é isolar o ΔS. Se o menos 4 está multiplicando o ΔS, quando vocês passam para o lado esquerdo da equação, vai ficar positivo, vai ficar 4 ΔS igual a 100. Aí, se o 4 está multiplicando o ΔS, eu posso passar dividindo esse 4. ΔS, de cabeça, é 100 dividido por 4. Quer dizer que o espaço aí percorrido pelo carro, evitando a morte do Cebolinha, foi de 25 metros aí, que ele percorreu. Aqui a resposta é a letra D de novo. De mais física. Ok, galera, dá um print aí, ó, nessa telinha. Depois resolva com calma. Os slides estão lá no grupo. Vamos pegar outro exemplo. A ideia é resolver 4 exercícios na aula de hoje. Aí, por isso que eu estou agilizando aí para a gente resolver esses 4 exercícios. Em janeiro de 2013, essa empresa aí de automóveis de alto rendimento, né, fez um modelo chamado Venom GT. Esse carro é maravilhoso. Nesse ano ele estabeleceu um novo recorde aí de aceleração. A empresa afirma que o carro acelerou de 0 a 84 metros por segundo em 14 segundos. Cara, isso é demais. Considerando, só para vocês terem noção, 84 metros por segundo é quantos quilômetros por hora? 84 vezes 3,6 dá quantos, hein? Só para vocês terem uma noção. 84 vezes 3,6. De cabeça aqui, ó, dá 302 quilômetros por hora. Imagina um carro acelerar. Hoje em dia, esse recorde já foi ultrapassado. Essa empresa aí fez carros mais modernos ainda, que ultrapassam esse valor muito mais. Imagina, isso aí foi mais de 10 anos atrás. Beleza, então ela afirmou que o carro saiu de 0 a 84 metros por segundo em 14 segundos. Considerando-se a situação descrita pelo texto e que a aceleração escalar foi constante durante todo o movimento, significa que eu posso estar usando aquelas equações que eu acabei de mostrar para vocês.
é correto afirmar que a distância percorrida pelo automóvel em metros nos 10 segundos iniciais do movimento foi igual a... Eita lasqueira! Tá vendo que aqui, ó, ele me dá 2 tempos, isso confunde muito a cabeça de vocês. Vamos anotar os dados novamente, ó. O que ele fala? Que a velocidade inicial do automóvel, ele foi de 0 a qual velocidade? A 84 metros por segundo. Em quanto tempo isso aconteceu? Em 14 segundos. Tá vendo? Só estou anotando os dados que eu estou lendo ali. E ele quer saber qual que é o espaço percorrido por esse carro, não nos 14 segundos, e sim em qual tempo? No tempo de 10 segundos. Eita! Vou transferir esses dados para o outro slide. Ó. Velocidade inicial igual a 0, velocidade final igual a 88, o tempo que isso aconteceu foi de 14 segundos, e ele quer saber a posição que o carro estava depois de 10 segundos. Quantos metros ele percorreu em 10 segundos? O que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu tenho que fazer um procedimento um pouco mais demorado. Por quê? Ele quer saber o espaço. Tem 2 equações que eu consigo saber o espaço, que é quais equações têm espaço? A do sorvetão e a de Torricelli. A do Torricelli eu vou descartar, por quê, gente? Ele quer saber o espaço no tempo de 10 segundos. Se o Torricelli não tem tempo, para mim não vai servir para nada, beleza? Então a única equação que aqui eu consigo usar é a equação do sorvetão. Lembrando, a primeira não tem espaço. Só tem qual aqui? Na segunda equação. Lembrando, gente, ó, se vocês não lembram o que significa cada coisa, tem um slide lá que representa o S, o que é o S0, o que é o V inicial, o que é o T, o que é o A, o que é o T, né? Lembrando, ó, S é espaço final, S0 espaço inicial, V inicial, tempo, A é aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Essas coisas vocês vão pegando aí para fazer. O que eu tenho que fazer? Eu vou usar a segunda equação, beleza? Todo mundo viu que a gente vai usar a segunda. Só que o problema dela é que eu preciso encontrar uma variável aqui que eu preciso dela para poder calcular o espaço. O espaço inicial eu posso considerar igual a 0. A velocidade inicial fica 0. Só que eu preciso saber quem? A aceleração. Quer dizer que eu tenho que fazer um cálculo antes para calcular a aceleração, para depois usar a equação do sorvetão. Por isso que a gente vai usar as 2 equações aqui. Primeiro tem que fazer o cálculo da aceleração. Por isso que eu vou usar a primeira equação para isso. V igual a V inicial mais aceleração vezes quem? O tempo. Vai ficar 84, que é a velocidade final que ele atingiu. Tá vendo para que serviu esses primeiros dados? Para poder calcular a aceleração. A velocidade inicial é 0. E ele atinge essa velocidade aí de 84 metros por segundo em 14 segundos. Aí eu vou resolver aqui, vai ficar 14A igual a 84. Eu dei uma arrumada aí na equação e passei para o outro lado, 84. Troquei de lado aí, para poder isolar quem? O A. 84 dividido por 14. Quer dizer que a aceleração é de quantos metros por segundo ao quadrado? 84 dividido por 14. Faz no cantinho aí, ó. 84 para o vídeo, 84 dividido por 14, fica 6 metros por segundo ao quadrado. Aí o que eu vou fazer? Com esse dado, agora eu consigo calcular o espaço que ele percorreu em 10 segundos. Tá vendo? Eu não vou usar o tempo de 14. Esse tempo de 14 eu usei para poder calcular a aceleração. Ele quer saber o espaço no tempo de 10 segundos. Como a aceleração é constante, eu posso estar jogando nessa equação. O espaço inicial é 0, a velocidade inicial também é 0, então 0 vezes alguma coisa é 0, não preciso ficar colocando. Vou substituir o valor da aceleração que eu acabei de encontrar anteriormente, fica 6. E o tempo é 10 ao quadrado e o 2 da equação ali, do sorvetão. Aí eu vou resolvendo, ó. Vou fazendo 10 ao quadrado, que é 100, dividido por 2. Quer dizer que vai ficar 600, porque 6 vezes 100 é 600, dividido por 2. Quer dizer que eu encontrei aí a resposta tão querida,
quer dizer que esse carro aí, de alta performance, vai percorrer 300 metros nesse tempo de 10 segundos. Gente, depois vocês dão uma procuradinha nesses carros aí dessa marca aí. É muito incrível. E o último exercício da aula de hoje é da FUVEST. Também vai exigir um pouco de raciocínio, porque a gente vai usar 2 equações para poder resolver o problema, mas vai dar tudo certo. Eu confio em vocês. Ele fala que a velocidade máxima permitida aí numa autoestrada é de 110 km por hora. E um carro nessa situação leva 6 segundos para percorrer completamente. Diante de um posto rodoviário, os veículos devem trafegar no máximo a 36 km por hora. Assim, para que o carro em velocidade máxima consiga obedecer o limite permitido ao passar em frente do posto, a placa referente à redução de velocidade deverá ser colocada antes do posto a que distância. Vocês estão entendendo? Acontece isso muito na vida real. A gente está em alta velocidade, a gente vê um posto de rodoviário, o que a gente faz? A gente começa a diminuir essa velocidade. Só que, nesse caso, para a gente começar a reduzir a velocidade, tem que ter uma placa falando onde o posto está, para que quando a gente passa em frente do posto, esteja na velocidade permitida, porque geralmente é a velocidade menor. É isso que ele quer saber nesse exercício. Então, qual que é a distância que essa placa tem que estar? Vamos anotar os dados? O que eu tenho aqui? A velocidade máxima permitida, a velocidade que ele está inicialmente aí, que é de 110, que é a velocidade máxima da pista. E ele demora quanto tempo para reduzir para reduzir completamente a velocidade dele para 0? 6 segundos. Tá vendo? Então, para parar completamente, ele demora 6 segundos nessa velocidade 110. Só que aqui tem uma velocidade máxima 2, que é de 36 km por hora, que é a velocidade que ele tem que passar pelo posto rodoviário. E ele quer saber o espaço para diminuir a velocidade. Vou transportar esses dados para o outro slide. Bom, inclusive uma coisa que eu já fiz aqui nesse slide foi transformar as velocidades, Eu transformei 110 km por hora, vai dar mais ou menos aproximadamente 30 metros por segundo. Eu dividi por 3,6. E da mesma forma eu fiz com 36 km por hora. Eu dividi por 3,6, fica 10 metros por segundo. Mas, Osmar, 110 não é 30, mas é aproximado. Senão fica uma conta muito difícil para a gente resolver. E isso acontece para ele parar em quantos segundos? 6. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiro? Escolher a equação que eu vou usar. Ele quer saber o espaço para ele diminuir aí. Só que para saber o espaço, todas as equações precisam de um termo, que é a aceleração. Vocês estão vendo que eu tenho que fazer o cálculo igualzinho eu fiz anteriormente? Eu tenho que calcular a aceleração antes. Qual equação eu vou usar? Vamos lá. Eu tenho aqui o dado que a velocidade máxima permitida é de 30. E ele demora quanto tempo para parar? 6 segundos. Eu vou calcular a aceleração usando o vovô ateu. A velocidade final aqui vai ser 0. Professor, mas e o 36? Calma, gente. Primeiro eu preciso saber a aceleração para poder encontrar essa distância aí que ele vai diminuir. Porque ele não vai parar o carro. Eu não sei o tempo que ele demora para diminuir a velocidade até 10 metros por segundo. Eu só sei o tempo que ele faz para o quê? Para parar o carro. Em qual velocidade? A velocidade de 110, que é 30 metros por segundo. Lembrando, aqui o tempo que ele demora para parar é 6 segundos. Quer dizer que vai ficar menos 6 igual a menos 6A igual a 30. Quer dizer que A é igual a 30 dividido por menos 6. Significa que a aceleração aqui é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Deu negativa, tá vendo? Beleza, o que eu vou fazer com esse dado agora? Eu vou fazer para calcular a segunda parte do exercício. Porque eu precisava dessa aceleração aí, como eu disse para vocês. Vamos lá, vamos calcular o espaço. Eu posso usar o sorvetão? Ele me deu o tempo que o carro demora para diminuir a velocidade de 30 para 10 metros por segundo, ou seja, de 110 para 36? Não. Ele só me deu o tempo que o carro demora para parar, que eu já fiz o cálculo e calculei a aceleração, que é de menos 5. Eu não consigo usar a segunda equação aqui, eu consigo usar a terceira equação, porque eu não sei o tempo que ele faz para fazer isso.
mas eu sei as velocidades, então a gente vai usar esse valor aqui, ó, a equação de Torricelli. A velocidade agora final, nessa situação aí, é de 10 metros por segundo, que é a velocidade final que ele vai ter na frente do posto rodoviário. E a velocidade inicial que ele estava, antes de começar a frear, aí é de 30 metros por segundo, que é a velocidade de 110 ali. Mais 2A, menos 5, que é a aceleração que eu encontrei anteriormente, vezes ΔS. A física acabou, galera. Vai ficar 10 ao quadrado, que é 100, 900, que é 30 ao quadrado, menos 10 ΔS. Vou passar o 900 para o outro lado. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Eu passei o 900 para o outro lado, ficou menos 900, igual a menos ΔS. 100 menos 900 fica menos 800, igual a menos ΔS. Aí eu vou trocar de lado os dois aqui, ó. ΔS, ou tirar o sinal negativo, que eu acho que é até mais fácil. ΔS é igual a 800 dividido por 10, que é 80 metros. Quer dizer que esse carro, então, essa placa tem que estar a 80 metros do posto rodoviário para ele saber que ele tem que diminuir a velocidade para que passe a 36 km por hora e não tome multa. Beleza? Então, gente, ó, a aula de hoje é até aqui. Eu acabei de enviar também para vocês uma lista com só exercícios usando essas equações. Quem tiver dúvida, refaça esses exercícios e para até aprender, cara. Essa aula é chata mesmo, hein? Eu concordo com várias pessoas devem estar falando, nossa, que aula chata. Mas é que é muito conta. Essa talvez é a parte da física que tem mais contas para vocês fazerem aí nesses em básico, assim, né? Que eu falo do ensino básico, assim, de física. Porque tem que lembrar, tem que fazer, e a gente vai usar muito em leis de Newton isso aqui também, beleza? Então, eu preciso que vocês resolvam vários exercícios até aprender. Beleza? Então, a aula de hoje é isso aqui. Na próxima aula, a gente fala um pouco do gráficos e faz mais algumas aplicações aí do movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Aqui está a aula que vem. E é isso, galera. A aula de hoje é bem simples. Obrigado. Professor, a aula que vem você vai falar de quê? Eu vou falar da análise gráfica dos movimentos. Beleza. E de mais algumas aplicações, por exemplo, de queda livre, que usa o mesmo conceito. Porque todas as equações, elas geram funções, e as funções geram gráficos. Então, eu consigo analisar os movimentos graficamente. Então, é uma aula importante também. Obrigado pela presença de vocês aí. E Torricelli olhou para a física e falou o quê? Sem tempo, irmão. Então, quando não tiver tempo, use o Torricelli. Licença, professor. Poderia mandar o link do form de novo? É que não está aparecendo. Eu vou mandar sim. Eu vou mandar sim, para vocês fazerem a chamada aqui, ó. Beleza. Gente, ó, desculpem pela aula de hoje. Eu sei que não foi muita conta, mas eu fiz o meu melhor, juro.